E aí, meus amigos da Casa do Caminho, tudo bem com vocês? Muita saudade aí da turma. Estamos aqui preparando mais um tema. A gente sempre procura, nesses momentos, a concentração para o trabalho, lembrando da nossa chegada na Casa do Caminho. Costumava chegar sempre um pouquinho mais cedo, né? Para a gente se preparar, a gente se concentrar para o trabalho, aqueles momentos de sintonia, de meditação, e que agora nós temos que fazer esse trabalho à distância, mas a gente reconhece a importância da concentração nos momentos que antecedem a palestra. Então nós pedimos o auxílio dos amigos espirituais, a inspiração, e lembrando sempre daquelas preces de abertura, lembrando do Sr. Luiz, quando ele falava assim, agora dando continuidade ao trabalho. Não esqueço dessa sentença que ele falava sempre, porque aquelas concentrações que antecediam as palestras já faziam parte, sem dúvida, do trabalho. Nós temos como tema para hoje o livro de Pedro de Camargo, Vinícius, conhecido como Vinícius. Atuou muitos anos ali na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ali na Rua Maria Paula. Ele ficou famoso ali com as palestras aos domingos pela manhã, que ele fazia ali na FESP. Ele tem várias obras. Essa obra dele aqui chama-se Em Torno do Mestre. É um capítulo que fala sobre, intitulado A Supremacia do Espírito. Nesse capítulo, o Pedro ele faz aí uma crítica sobre a questão do materialismo e que muitos que afirmam que o corpo humano é uma máquina, nós somos um robô e falam, nós temos uma inteligência, mas essa inteligência seria produto de uma estrutura bioquímica, uma inteligência bioquímica, orgânica. E ele faz a crítica dele que é impossível, que a inteligência tem como origem o espírito. Tem um trechinho aqui que ele afirma: pretende-se dividir o trabalho em duas categorias: o trabalho intelectual e o trabalho manual, ou o trabalho braçal. E aí ele faz o comentário dele, que não tem sentido fazer uma separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal ou manual. Porque esse trabalho manual, ele precisa de inteligência. Tem que ter uma inteligência por trás desse trabalho braçal, desse trabalho manual. Mesmo que seja um trabalho simples. Mas reconhecemos que existem trabalhos complexos que exigem habilidades manuais. E aí ele entra nos detalhes, né, sobre a questão do homem-máquina. Nós, com a nossa tecnologia, nós estamos desenvolvendo os robôs, os androides, os computadores e a inteligência artificial. Mas tudo isso, toda essa construção dessa inteligência artificial, dessas máquinas inteligentes, elas são construídas por nós, que somos espíritos inteligentes, que estamos utilizando um corpo orgânico, mas que nós somos a inteligência, nós espíritos. E que à medida que nós vamos desenvolvendo esses trabalhos, nós também, como inteligência, vamos crescendo, vamos nos aperfeiçoando, vamos evoluindo.
Então, ele afirma aqui que nós vivemos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa consciência, vejam bem, consciência. E aqui a gente acrescenta a questão da consciência da existência de Deus. Vejam só a importância nossa quando nós, como seres humanos, como espíritos, nós temos essa consciência da existência de Deus, do Criador e de uma hierarquia espiritual. Existe uma hierarquia espiritual. E essa hierarquia abrange o universo. Nós sabemos que a vida ela está em todo o universo. A vida não está restrita ao planeta Terra. O Pedro também continua aqui sobre o desenvolvimento, falando do desenvolvimento dos sentimentos. Vejam, desenvolvimento de inteligência, da consciência e dos sentimentos. Sentimento, as nossas emoções, a nossa capacidade de amar. Resumindo, né? Nós, ao longo desses milhões de anos da nossa jornada evolutiva, aquele homem primitivo, ele vai, digamos, sendo filtrado, sendo trabalhado, ao longo das várias reencarnações, ele vai desenvolvendo a capacidade de amar, vai desenvolvendo as suas emoções, seus sentimentos, a sua capacidade de conviver com os semelhantes. Então, aos pouquinhos, ele vai deixando de lado os instintos primitivos, aquela crueldade, aquele egoísmo para que ele pudesse sobreviver naquela fase primitiva. Ele vai crescendo e vai começando a desenvolver as suas compaixões, desenvolvendo a sua capacidade de relacionamento com os seus semelhantes, vai saindo do egoísmo e vai pensando mais no próximo. Resumindo esse processo de desenvolvimento. Então, aproveitando o tema desse capítulo, eu fiz aqui um pequeno trabalho sobre o materialismo, que é essa crítica que ele faz, sobre nós sermos apenas uma máquina, e os materialistas afirmam justamente isso, que somos uma máquina orgânica e que a máquina parou de funcionar, nós morremos e morreu e acabou. É a afirmação, é o conceito materialista. Então, olha aqui, eles dizem assim: somos uma máquina biopsíquica. O cérebro seria a sede dos pensamentos. Então, quando o cérebro está danificado, quando o cérebro tem problemas, ou através de um acidente ou de uma doença, o indivíduo deixa de pensar, ele deixa de raciocinar, a máquina quebra. É um dos conceitos aqui materialistas. E nós, espíritas, que sabemos que o cérebro, sem dúvida, é uma máquina sofisticadíssima, mas que por trás do cérebro existe a nossa mente, a nossa capacidade de pensar. E quando a máquina está danificada, a máquina está quebrada, nós não temos o instrumento principal para manifestar a nossa inteligência. Então a inteligência continua existindo, só que ela não tem mais um instrumento para se manifestar. Na obra de Kardec, ele dá um exemplo assim também muito interessante, assim muito claro para nós. Ele faz a comparação do músico e os instrumentos musicais. Imaginem vocês um músico maravilhoso, um músico excelente, muito habilidoso, mas se ele tiver à disposição dele instrumentos musicais que estejam danificados, que estejam com problemas, ele, através da inteligência dele, através das suas habilidades, não vai ter condições de passar para nós a música que ele gostaria. Então, nós não vamos receber a música na sua qualidade, porque os instrumentos vão estar danificados, instrumentos quebrados. É mais ou menos essa a ideia. Se o cérebro está com dificuldades,
a inteligência, o espírito não tem como manifestar os seus pensamentos. E nós, espíritas que estudamos a mediunidade, o fenômeno mediúnico, nós recebemos comunicações dos espíritos encarnados, que estão habitando momentaneamente um corpo com deficiência física e deficiência mental, e eles explicam para nós, olha, eu estou ali naquele corpo, eu sei o que está acontecendo, eu vejo as pessoas à minha volta, o que elas sentem, o que elas falam, eu entendo as pessoas à minha volta, mas eu não tenho condições de manifestar a minha inteligência porque eu estou naquele corpo com um cérebro deficiente. Então, não tenho como me comunicar com vocês materialmente. Mas agora aqui, na reunião mediúnica, que eu estou fora do corpo, parcialmente fora do corpo, eu consigo me comunicar. Então vejam só a importância dos estudos espíritas, dos conceitos espíritas, que é uma revolução no conhecimento. Então eu aproveitei esse tema justamente para estabelecer quais são os desafios para esses nossos irmãos materialistas, que acham que o nosso corpo é só uma máquina, e eu coloquei também aqui os desafios para os nossos irmãos religiosos, que os religiosos, eles têm também uma dificuldade para se aproximar do espiritismo. E estudar os fenômenos mediúnicos, estudar o que é mediunidade, fazer o estudo do espiritismo. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo, e esse resumo envolve dois aspectos. Quais são as dificuldades para que esses nossos irmãos materialistas se aproximem de nós, dos espíritas? Quais são as dificuldades dos nossos irmãos religiosos para que eles também se aproximem de nós, espíritas? Religiosos, eu digo no sentido de religiões institucionalizadas, como o catolicismo, os nossos irmãos evangélicos, que eles têm uma barreira enorme de se aproximar de nós, porque eles admitem a existência do mal e, como causa do mal, o demônio. É uma entidade assim que ficaria eternamente fazendo o mal. Então, os nossos irmãos materialistas, filosoficamente, também eles colocam a existência de Deus como algo assim utópico, como algo assim impossível. Os irmãos materialistas fazem também filosoficamente essa questão sobre a existência do mal. Por que existe o mal? Quais são as causas desses crimes, da violência? Por que tanta agressividade? E aí os materialistas questionam: onde está Deus? Onde está Deus que permite essas maldades? Deus permite esses crimes? Aí os irmãos materialistas dizem: se existisse Deus, Deus não permitiria tantas maldades. Veja o que aconteceu com aquela criança, uma criança inocente, uma criança, veja que maldade sofreu aquela criança. Então é comum essa questão filosófica envolvendo a maldade. Lembrando que o espiritismo também é uma filosofia, né? Filosofia espírita. E os irmãos religiosos, em religiões institucionalizadas, classificam a maldade, a origem da maldade, no demônio. E eles dizem que nós espíritas também estamos envolvidos com essa questão demoníaca, né? Nos acusam de envolvimento com o demônio. Vejam só que absurdo, né? Então, os dois aspectos, são dois polos, o materialismo e a religiosidade fanática, que são obstáculos para que esses irmãos se aproximem de nós.
Outra dificuldade é a questão do interesse. O indivíduo, para se aproximar do espiritismo, para estudar o fenômeno mediúnico, naturalmente ele tem que ter um interesse. E existem aqueles que se aproximam por uma necessidade de entender o que está acontecendo com eles mesmos. Porque, vejam só, mediunidade. Vou falar um pouquinho para vocês de mediunidade, o que é mediunidade, esse fenômeno em que nós entramos em contato, em comunicação com o mundo espiritual, e o médium é um instrumento em que os espíritos utilizam para ter esse contato com a matéria. O médium é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. A mediunidade depende do organismo, é orgânica, portanto não depende da fé da pessoa. Uma pessoa que é materialista, que é ateu, ele pode ser médium. Uma pessoa muito religiosa, um católico, um evangélico, ele pode ser médium. Todos nós podemos ser médiuns, todos nós temos as nossas intuições. Existem aquelas mediunidades ostensivas e existem as mediunidades intuitivas. E todos nós somos médiuns no sentido de que todos nós temos as nossas intuições, as nossas inspirações. Então, qual que é essa dificuldade de se aproximar dos fenômenos mediúnicos e estudá-los, como aconteceu com o nosso mestre Kardec, século XIX, lá em Paris, um professor, pessoa dedicada à pedagogia, um grande estudioso de ciências, e teve contato com o fenômeno mediúnico, com médiums, meninas de 14 anos que tinham manifestações mediúnicas. E ele se aproximou dessas famílias que faziam esses estudos mediúnicos, começou a estudar o fenômeno e concluiu sobre a existência dos espíritos e se tornou esse nosso grande mestre aí, a nossa grande referência para o estudo do espiritismo, que é Allan Kardec. Então, vejam, eu não saberia dizer para vocês como que um indivíduo materialista, como que um indivíduo religioso, fanático, ele poderia compreender o espiritismo sem estudar. Como compreender a mediunidade sem estudar? E aí ele tem que superar alguns obstáculos culturais, tem que superar obstáculos para chegar até o espiritismo. A pessoa que é cientista, a pessoa que é muito voltada aos estudos só de ciências no seu aspecto material, ele tem o que nós chamamos de preconceitos com relação à religião. Então, ele considera muitos cientistas, muitas pessoas que estudam especialmente a questão envolvendo o materialismo, física, química, que fica só no lado material e não tem contato com espiritualidade, ele tem esse preconceito de aproximação do espiritismo. Eles dizem assim, não, a religião é o ópio do povo. A religião ela é usada para controlar politicamente as pessoas. A religião é algo primitiva, é algo que que envolve rituais, que envolve crença em Deus, não tem uma base científica. Então, o indivíduo cientista, materialista, um indivíduo muito estudioso que nunca teve contato com o fenômeno mediúnico, traz esses preconceitos. E o religioso tradicional também tem os preconceitos para se aproximar do espiritismo, esse medo que eles têm de se envolverem com o demônio. Então, os dois lados, o materialista e o religioso tradicional têm dificuldades, eles têm obstáculos a vencer para se aproximar de nós, para entrar numa casa espírita, para pegar um livro espírita, estudar,
são essas dificuldades. Além, naturalmente, das dificuldades culturais que envolvem o ambiente em que nós nascemos. Nós temos uma família, nós temos um ambiente que nós crescemos e nós recebemos educação durante o nosso crescimento. E dependendo da educação que nós recebemos, ela se torna, essa educação mesmo se torna um obstáculo de aproximação do Espiritismo devido aos preconceitos a vencer essas pessoas. Eu me recordo quando era garotinho, a minha mãe falava assim para mim, minha mãe era evangélica, e ela falava, ó, Gilberto, cuidado, aquela casa ali, aquela casa, nossa vizinha ali é espírita, nem passa em frente à casa, em frente à casa dela, tá? Fica distante, ela é espírita. Ou seja, o medo. O medo do demônio. Eu me recordo também a situação muito engraçada lá no Joana d'Arc, no Centro Espírita Joana d'Arc, que a gente sempre participou, e as festas, né, que o pessoal fazia, as atividades. Então, numa certa ocasião, eles fizeram lá uma festa e distribuíam os marmitex, né, com alimentos. A gente comprava, trazia para casa e trouxe para casa os marmitex, né? Então, vamos almoçar. Tá aqui, pessoal, vamos almoçar. Aí começamos a almoçar, havia uma senhora conosco, que não fazia parte da nossa família, ela estava em casa lá, a amiga da minha esposa, e começamos a almoçar. E durante o almoço, veja, que ficou muito bom, né? Muito bom, Gilberto, esse almoço aqui. O pessoal lá do centro caprichou aqui no almoço. Quando eu falei isso, pessoal, que os alimentos tinham como origem o centro espírita, que eu trouxe do centro espírita, essa senhora imediatamente parou de comer. Parou. Ela falou, puxa, esse alimento vem do centro espírita. Vocês me desculpem, eu vou parar de comer, eu não aceito, eu não como nada que vem de centro espírita. Depois que ela saiu, eu comentei com a família, achei muito engraçado, mas é um exemplo de preconceito que as pessoas têm contra o espiritismo, esse medo, né? O medo do demônio. Essa senhora até evitou de comer o marmitex, que tinha como origem o centro espírita lá, o Joana d'Arc. Muito bom, estava muito bom a alimentação. Então, são obstáculos. São obstáculos que as pessoas têm de se aproximar da casa espírita. Então, sem estudo do espiritismo, sem estudo dos fenômenos mediúnicos, não há como o indivíduo ter uma compreensão da existência do mundo espiritual. Então, o espiritismo, ele nos traz uma visão de universo que revoluciona. Então, eu coloquei aqui alguns aspectos, e eu comecei a pesquisar aqui algumas obras de materialistas que começaram a estudar espiritismo. Do século XIX para cá, eu fiz uma pequena pesquisa de materialistas, pessoas que conseguiram superar os preconceitos e que se tornaram espiritualistas, mas depois de muito trabalho. Então, nós temos aqui, eu fiz aqui uma pequena listinha, sobre pesquisa de fenômenos mediúnicos de indivíduos, como Allan Kardec. Allan Kardec era uma pessoa estudiosa, um mestre na área de educação, e que no início ele também achava tudo muito estranho, né? Falava, não, mas eu vou visitar, vou lá conhecer. E à medida que ele teve conhecimento, foi se envolvendo com o fenômeno, foi verificando a realidade do fenômeno. Então, se tornou, inclusive, a nossa referência. Então, nós temos aqui várias pesquisas que envolvem os fenômenos mediúnicos. Na atualidade, nós temos uma ciência, ela inclusive demorou algum tempo para se tornar ciência, e muitos ainda contestam que ela não é ciência, que é a parapsicologia. Parapsicologia, um estudo paralelo à psicologia.
Lembrando que o Kardec escrevia mensalmente uma revista, o Jornal de Estudos Psicológicos, que depois se tornou a Revista Espírita, né? O pessoal enfeixou todos aqueles jornais que ele escrevia mensalmente, juntou eles e se tornou a Revista Espírita de janeiro de 1858 até quando ele desencarnou. Ele desencarnou em março de 1869, mas deixou o número de abril pronto. Então nós temos uma enorme quantidade de jornais que o Kardec escrevia, e eles, vejam só o título do jornal: Jornal de Estudos Psicológicos. Então o Espiritismo ele tem um envolvimento muito próximo da psicologia, e a parapsicologia, que entre nós foi desenvolvida a partir de 1930, com o casal Heine, fazendo pesquisa dos fenômenos mediúnicos. Foi dado esse outro nome, um nome entre aspas científicos, justamente devido a essa questão do preconceito. Então o fenômeno mediúnico, o fenômeno parapsicológico, começou a ser estudado pelo Heine. Muitos que começam a estudar parapsicologia se tornam espiritualistas e depois se tornam espíritas, na medida que vão se aproximando do fenômeno e percebendo que por trás do fenômeno existem inteligências atuando. Então, vejam só, quando a gente pega o livro dos médiuns de Allan Kardec e a gente estuda os tipos de mediunidade, quando a gente pega a parapsicologia, a gente tá olhando, é como se a gente estivesse estudando o livro dos médiuns numa outra linguagem, guardando as devidas proporções. Então você está estudando ali uma ciência com o idioma inglês, alemão, o outro está estudando pelo idioma português, mas é a mesma ciência, com palavras diferentes, com uma linguagem diferente. Mas vejam a questão da telepatia, a transmissão de pensamentos, a clarividência, você saber o que está acontecendo à distância, são fenômenos mediúnicos. A questão da materialização, do transporte de objetos, levitação, uma mesa levitando, uma mesa se movimentando, uma cadeira, movimentação de objetos, transporte desses objetos. Tudo isso é estudado pela parapsicologia. Leitura de pensamento à distância. O indivíduo está lá num outro país e nós aqui no Brasil, a gente consegue ter uma comunicação mental, uma comunicação telepática. Tudo isso é estudado pelo Espiritismo, é estudado também pela parapsicologia. Nós temos, hoje em dia, com o desenvolvimento da medicina, a questão da ressuscitação de corpos que estão ali em estado de coma, próximos da morte, casos, inclusive, de pessoas que são consideradas já com morte cerebral, e passa algum tempo, a medicina consegue ali atuar, e essas pessoas são ressuscitadas e voltam à vida. Voltam a viver. Estava num estado de coma crítico ali, durante, às vezes, semanas, e voltam à vida, e contam para nós o que aconteceu, o que viram, o que perceberam nesses momentos. Existem vários livros aí sobre EQM. EQM significa experiência de quase morte. A pessoa praticamente entrou numa condição de morte, o corpo quase parou de funcionar e, de repente, o corpo voltou a viver. Aí essa pessoa relata para nós o que ela viu, o que ela percebeu durante esse período que o corpo estava ali, parado ali, estava ali na cama, ali no hospital, numa UTI, estava imobilizado, com todos os aparelhos ligados, e aí a pessoa volta à vida e conta para nós como que ela se relacionou com o mundo espiritual, como se ela relacionou com esse nosso mundo material, que ela, fora do corpo, ela tinha contato com espíritos e tinha contato
com esse mundo material. Ela fazia visita aos parentes aqui encarnados e relatava, depois que ela voltava, ela relatava tudo que ela via, tudo que ela percebia, e é impressionante. Nós temos muitas e muitas obras relatando situações desse tipo envolvendo experiências de quase morte. Nós temos as pesquisas do casal Killian, um casal russo, que praticamente demonstrou a existência do perispírito, que é o corpo espiritual. Antiga União Soviética, pessoal. Materialistas em essência começaram a pesquisar o efeito Killian, que é aquelas energias que envolvem o nosso corpo, a nossa aura. Quando o indivíduo morre, há uma alteração na aura, praticamente ela deixa de existir a aura, essas energias que nos envolvem. Essa câmera Killian, falando de uma maneira bem simples, imaginem você tirando uma fotografia de uma pessoa, em volta da fotografia, em volta do corpo da pessoa, aparecem luzes, aparecem... como se fosse assim... uma energia eletromagnética. Então, essa câmera consegue captar essas energias. O nosso corpo, além do nosso corpo material, nós temos o nosso corpo espiritual e existem energias envolvendo o nosso corpo. Essas energias variam de acordo com a saúde do nosso corpo. Quando estamos doentes, essas cores mudam. Se o indivíduo está, por exemplo, com um câncer numa certa região do organismo, quando se tira a fotografia, na aura, aquela parte onde está o câncer aparece assim mais escura, uma região diferente. E quando nós estamos emocionalmente alterados, as cores também mudam. Então, se o indivíduo está calmo, está feliz, são cores suaves. Se o indivíduo está nervoso, está tenso, está com raiva, são cores mais fortes que mostram o desequilíbrio emocional. É um estudo assim maravilhoso, um estudo profundo que envolve essa questão da aura, e nós espíritas sabemos que os estudos do perispírito, do corpo espiritual, principalmente através de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, nos traz muitas informações relacionadas com esse tema. E, finalizando, eu queria falar para vocês dos médicos espíritas. Nós temos estudos aqui maravilhosos de medicina e espiritismo, a importância do passe, a importância da nossa saúde mental, a importância da mente, a nossa mente influenciando o nosso corpo, o nosso organismo, as nossas emoções influenciando a saúde do nosso organismo. Na época da AIDS, tem uma ciência aí que se desenvolveu chamada psiconeuroimunologia. Ou seja, pensamentos positivos ajudam na nossa saúde. E pensamentos negativos trazem doença e complicam ainda mais a nossa saúde. Então, aqueles indivíduos que eram portadores do HIV, essa doença AIDS, aqueles que tinham pensamentos positivos, aquelas pessoas que eram otimistas, aquelas pessoas que sabiam que estavam doentes, mas procuravam trabalhar, procuravam viver, procuravam ter uma vida construtiva, viviam mais do que aqueles que ficavam chorando, que ficavam em depressão, que ficavam com ódio, com raiva. Esses viviam menos. A saúde do corpo é diretamente proporcional à paz do espírito. Resumindo é isso. Quanto mais nós estamos tranquilos, quanto mais nós temos uma visão positiva do mundo, tudo isso traz mais saúde para nós. O passe, vejam que importante o passe, essas energias que nós transmitimos e que ao final das palestras a gente costuma sempre receber, não? O passe, essa energia. Existem pesquisas em hospitais, eles separaram grupos de doentes e fizeram pesquisas envolvendo preces. Olha, pessoal, aquele grupo ali,
Vamos fazer prece por eles, para ajudar eles, vamos vibrar por eles. E aquele grupo ali, vamos deixar isolado, não, vamos fazer prece por eles. E faz as pesquisas. O grupo que recebe preces tem mais sobrevida, vivem mais, se recuperam mais facilmente das doenças. Fizeram também esse trabalho com plantas. Um experimento simplesinho assim, envolvendo energias. A gente pega alguma sementinha de feijões, põe algumas nos copinhos com água, algodão, um grupo de sementinhas, a gente faz preces por elas, e as outras não. Aquelas que recebem as preces, que recebem as energias, essas plantinhas, essas sementes crescem e com mais vitalidade. Você percebe que aquela plantinha está mais forte do que aquelas outras que não receberam preces. Esse é um teste simplesinho, bem simples, e que demonstra a importância das energias espirituais. As energias que envolvem os nossos organismos físicos e o nosso organismo espiritual, que é o nosso perispírito. E eu quero finalizar ainda falando do experimento Scully. Um grupo de ingleses se reuniu lá na cidade de Scully, na Inglaterra, e eram pessoas que tinham interesse nos fenômenos mediúnicos, e um grupo de amigos decidiu periodicamente, em família, fazer as suas reuniões. E essas pessoas começaram a falar, vamos investigar esses fenômenos mediúnicos de acordo com a nossa tecnologia atual. Eu tirei uma foto aqui, eu enviei para a Roseli sobre essa obra aqui do experimento Scully. Depois, se tiverem interesse, está na internet, vocês podem pesquisar na internet. É bem interessante mesmo. Eles chegaram à mesma conclusão que o nosso mestre Kardec chegou no século XIX. Eles aqui no final do século XX, essa pesquisa foi entre 1993 e 1998, 5 anos de experiência, o pessoal se reunindo envolvendo gravadores, computadores, câmeras, e através da transcomunicação instrumental, que é a pesquisa dos fenômenos mediúnicos através de sistemas eletrônicos, eles tiveram contato com o mundo espiritual. Vejam só, contatos com o mundo espiritual através de telefone, através de computadores, de televisão, através de ondas de rádio, desenvolveram técnicas de contato com o mundo espiritual usando tecnologias atuais. É realmente admirável. Se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar também o tema transcomunicação instrumental. Aqui no Brasil nós temos uma pesquisadora de muitos e muitos anos, ela está muito famosa, ela fez várias entrevistas, vocês vão encontrar na internet muitos temas. O nome dela é Sônia Rinaldi, R.I., Rinaldi. Ela tem um trabalho maravilhoso envolvendo transcomunicação instrumental. Outro brasileiro que é o senhor Clóvis Nunes, também muito trabalho nessa área. Na Europa, Estados Unidos, muitos pesquisadores envolvendo pesquisas com espíritos, comunicações de espíritos através de equipamentos eletrônicos. Então, vejam só como estamos aí. Então, voltando ao início do tema, esses nossos irmãos materialistas e esses nossos irmãos que são os religiosos tradicionais teriam que estudar os fenômenos. Não falta material para estudo. E aí comprovaria a existência do espírito. Na essência, o fenômeno mediúnico, ele demonstra a existência do mundo espiritual. A gente agradece a atenção de vocês para essa oportunidade e vamos, nós, no nosso lar, praticar o que nós chamamos de autopasse. Nós podemos, através da nossa concentração, das nossas preces, pedir ajuda
aos amigos espirituais para que eles nos envolvam e que passem para nós energias que vão ajudar na saúde dos nossos corpos, nosso corpo espiritual e o nosso corpo material. Vamos então agradecendo a Deus e aos amigos espirituais a oportunidade dessa comunicação. Muito obrigado.